chuva chegou ao Biosfera. Hoje vamos descobrir como podemos aproveitar a água da chuva e assim reduzir o desperdício de um dos recursos mais escassos do planeta, a água doce. É possível diminuir a fatura do SEMAS no final do mês se instalarmos sistemas de captação de águas pluviais ou de reciclagem das águas cinzentas que vêm dos banhos ou dos duches, por exemplo. Para podermos garantir o sucesso destas medidas, é necessário criar sistemas de incentivos financeiros e legais. O Biosfera falou com vários engenheiros e especialistas que participaram no primeiro workshop sobre aproveitamento das águas pluviais no Porto. Klaus Koenig e Karsten Dirks mostram como podemos utilizar as águas das chuvas, enquanto Erwin Nold apresenta soluções para reciclar as águas cinzentas. Eugênio Sequeira e Elizabeth Bertolo acusam o Estado de falta de incentivos, mas Adérito Mendes relembra os instrumentos de apoio que já existem para as entidades públicas. O convidado do bilhete de identidade desta semana é um mineral surpreendente. O vivianite no subsolo é transparente ou azul celeste, mas em contacto com a luz solar e o oxigênio fica com a cor negra e opaca. Na companhia do fadista Camané visitamos a praia de Carcavelos. E ainda as notícias da semana, as escolhas da internet e os bioíndices. Não saia de lugar, fique na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de água doce. Talvez por isso a desperdicemos tanto e não tenhamos uma atitude de poupança face a este recurso escasso. A água da chuva pode ser aproveitada para diversos fins não potáveis, como a lavagem da roupa, descargas do autocolismo ou mesmo em processos industriais. As reservas mundiais de água própria para consumo estão a diminuir drasticamente. Na década de 50, a disponibilidade era de 16.800 metros cúbicos por ano e por habitante. Atualmente é de apenas 7.300 metros cúbicos, podendo atingir os 4.800 metros cúbicos em 2025, segundo o Secretariado Internacional da Água. Sabendo que de toda a água que existe no planeta, apenas 3% é doce e dessa fatia só 1% é própria para beber, então é urgente tomar medidas de poupança, como por exemplo o aproveitamento das águas pluviais. O aproveitamento das águas das chuvas é uma nova possibilidade para o problema da escassez da água no mundo, porque é possível usar água que vem de forma gratuita, que vem da atmosfera e cai na terra. Nós temos problemas de água em muitas partes do mundo e temos muita água que vem da atmosfera, portanto podemos usar esta água para regar jardins, para diferentes tipos de lavagem e limpeza. É água gratuita, limpa, que pode ser usada em várias situações. A água potável é o nosso alimento mais importante. A cada dia consumimos cerca de 200 litros, mas deste volume só uma pequena parte se destina à preparação de refeições e bebidas. Em muitos casos não é necessário usar água de primeira qualidade. O primeiro problema é arranjar uma solução para captar a água. Precisamos de uma superfície impermeável. Limpar a água é o segundo passo e é muito importante porque temos muitos agentes poluentes na atmosfera. Depois, a água tem que seguir para uma cisterna, onde fica armazenada. Mas temos que ter muito cuidado, porque se a água vem do telhado está mais ou menos limpa, mas se é captada no solo de áreas urbanas, com muito trânsito, não está assim tão limpa. E também precisamos de utilizar a água destas áreas. Então, temos que ter o cuidado de filtrar primeiro a água antes de a usar. Depois, armazenámo-la e é muito importante que o reservatório esteja no subsolo, onde a temperatura é mais baixa e não há luz. Caso contrário, podemos ter algas e problemas de bactérias que vão crescer na água e depois é necessário desinfetá-la. Mas como encontrar a melhor solução? Elizabeth Bertolo, uma engenheira com mestrado em ambiente, dá algumas pistas através de um estudo que realizou para uma habitação unifamiliar localizada na cidade do Porto. Com um reservatório de cerca de 6 metros cúbicos conseguimos ter uma eficiência de cerca de 90%, ou seja, da quantidade de água que nós podemos utilizar, sendo água não potável, não é? Para rega, lavagens de exteriores, sanitários, conseguimos ir buscar 90% ao nosso sistema de aproveitamento de água pluvial, indo apenas buscar 10% à outra origem de água, que normalmente é a rede pública.
Criou também um software de cálculo para quem projeta sistemas de captação de águas pluviais que permite determinar o tamanho ideal de um reservatório. Consiste em introduzir dados de precipitações de 10 anos, por exemplo, nós pegamos em precipitações de um período de 10 anos porque consideramos que é um período suficientemente extenso e que caracteriza a nossa realidade climática, se bem que o clima hoje em dia está umas variabilidades meio estranhas. E fazemos a simulação para as precipitações diárias do comportamento desse reservatório, quanta água é que aproveitamos, quanta água é que nós descarregamos na rede pública, conseguimos ver os dias em que aproveitamos, os dias em que descarregamos e depois, de uma forma global, a eficiência do sistema de aproveitamento, a eficiência e o grau de aproveitamento, portanto, a eficiência do ponto de vista do consumidor e o grau de aproveitamento do ponto de vista da rede pública. A instalação de um sistema de aproveitamento de águas pluviais numa moradia implica um investimento de 3.000 euros. O retorno é obtido em cerca de 10 anos. A indústria tem mais possibilidades de aproveitar as águas das chuvas. Há um grande uso das águas pluviais na indústria e isso pode se revelar muito rentável. É interessante para as empresas porque poupam muita água e dinheiro e se tiverem grandes cisternas, por exemplo de 1000 metros cúbicos, podem usar toda a água que precisam para a fábrica a partir da chuva. Na Alemanha, temos muitos problemas porque a água é muito pesada. Por isso, se precisar da água para lavar, tem problemas na máquina por causa do calcário, enquanto a água da chuva é muito mais macia. E também podemos usá-la para processos de climatização, conseguindo poupar CO2. Sendo assim, no verão pode refrigerar e no inverno aquecer a água. Esta pode ser utilizada em processos industriais para lavagem e limpeza dos materiais. Isto é algo que já acontece na Alemanha. O êxito se dá quando ele é um grande consumidor. Então, o estádio sendo um grande consumidor, você vai ter uma grande captação, o êxito já está aí. Mesma coisa uma indústria como a Coca-Cola, uma indústria de cosméticos. O êxito está na redução do consumo. E por que não aproveitar também as águas cinzentas? É um recurso que vem dos banhos, dos duches e da lavagem da louça da roupa e que pode ser reciclado. Um comportamento verde que o vai ajudar a poupar a água da rede pública. Depois dos tratamentos de limpeza adequados, as águas cinzentas podem ser reutilizadas nas descargas das sanitas, nas máquinas de lavar roupa e loiça, na rega dos espaços verdes e na lavagem dos automóveis e dos espaços exteriores. Água cinzenta é a água que vem das nossas casas. Em primeiro lugar, inclui a água que se encontra menos poluída de toda a que é desperdiçada. Estamos a falar da água do banho, que de facto não está tão poluída. A água menos poluída é a que vem dos duches, pois para estes precisamos de menos água do que num banho de imersão. Em segundo lugar, a água cinzenta é a água que vem das bancas de lavar louça. E depois também temos a água que vem da cozinha, que pode estar muito poluída, e ainda a água da lavandaria. Tudo isto é água cinzenta, pelo que as águas das sanitas não estão incluídas.